Muito bom dia, bem-vindo mais um sábado, o Santo Dia do Senhor. Obrigada também por nos ter escolhido mais uma vez para podermos juntos louvar o nome de Deus. Ficamos felizes com a sua companhia, com a vossa companhia e também para iniciarmos esta escola sabatina, esta reflexão que vamos aqui fazer acerca desta lição número 13 deste trimestre. E sobre também o livro de Efésios, nós vamos, como habitualmente, invocar a presença de Deus, invocar a presença do Espírito Santo para que Ele nos ilumine e Ele nos conceda a sabedoria necessária para nós compreendermos aquilo que vamos ler e que vamos estudar. Por isso, convido a si, à sua família, que o possa estar também a acompanhar para inclinar a sua cabeça e, em reverência, nós podermos orar. Senhor nosso Deus, nosso grandioso Senhor e Rei de todo o Universo, Tu que és o Deus Todo-Poderoso, Santo e Redentor deste mundo, Senhor, nós Te queremos dar graças e louvores porque Tu nos amas e porque estás aqui conosco. Querido Senhor, nós queremos dar-Te graças porque Tu, ao longo deste trimestre, nos tens dado lições que nos fazem ter a certeza de que a vitória desta guerra em que nós estamos envolvidos é uma vitória que já está ganha, não por nós, não pelos nossos méritos, mas pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo que morreu por cada um de nós. Pai do céu, que neste momento em que vamos abrir a Tua Palavra, que vamos abrir a mensagem que Tu trouxeste para nós esta semana, que Tu nos tragas o conforto, essa certeza, esse ânimo, esse alento de que se confiarmos em Ti, se obedecermos à Tua santa lei, se fizermos a Tua vontade, se nos revestirmos desta armadura, Senhor, que não é nossa, mas que é Tua, nós seremos vitoriosos e todos juntos poderemos finalmente, Senhor, viver contigo na Nova Jerusalém. Amém. Que aqueles nossos amigos que nos estão a ver, Senhor, que eles possam também neste momento ser tocados pelo poder e pela chama do Teu Santo e Bom Espírito. E que também a eles, Senhor, dês esta certeza e que os capacites também como guerreiros para este conflito final em que nós nos encontramos, mas que também eles, Senhor, possam no final dizer, como Paulo também disse, que acabei a carreira, guardei a fé e desde agora a coroa da vida me está guardada para todo o sempre, Senhor. Amém. Tudo isto nós te queremos rogar, pedir e agradecer, não porque sejamos merecedores, mas no infinito amor de Jesus. Amém. Amém. Então, estamos aqui mais um sábado, mais uma vez, estou aqui na companhia também do Manuel. E esta semana nós temos aqui estamos quase a chegar ao final deste trimestre da Escola Sabatina e hoje a lição vai se focar essencialmente no capítulo 6 do livro de Efésios que nós temos vindo a estudar ao longo destes sábados. E na lição de hoje nós temos aqui uma forma muito interessante e eu diria até pedagógica que Paulo encontrou para poder explicar não apenas aos Efésios, mas também a nós hoje, porque não apenas os Efésios, mas também nós hoje ainda, estamos envolvidos então neste conflito, que é um conflito mundial, mas também um conflito que não é carnal, é sobrenatural. Estava eu a dizer então que ele encontra aqui uma forma pedagógica de nos poder ensinar como é que nós nos podemos defender, como é que nós nos podemos proteger destes estratagemas do diabo e de Satanás. E é interessante porque todos estes instrumentos, ou todas estas ilustrações que Paulo aqui nos dá a conhecer, eram bem conhecidos da altura
por um lado, tanto mais que na altura em que Paulo escreve a carta aos Efésios, ele próprio estava preso, estava na prisão em Roma e, portanto, ele próprio estava rodeado diariamente. Bastava ir à janela para se Bastava ir à inspirar. janela, exatamente, para se inspirar em todas estas peças que todas juntas formam e completam esta armadura de Deus e também do cristão. E depois também porque, na altura, portanto, a sociedade contemporânea de Paulo estava também bem, conhecia bem todos estes detalhes que faziam parte do soldado romano. Agora, é interessante porque, realmente, quando nós olhamos para a Bíblia, na verdade, desde o início, a Bíblia nos fala, nos conta de algumas batalhas. Desde logo no início, quando Israel, por exemplo, combate aqui, por exemplo, a cidade de Ai, não é? E nós sabemos também que no final dos tempos existirão muitas guerras, mas será que eu perguntei-me, será que a guerra não é incompatível com o caráter do cristão? Que tipo de guerra é que a lição desta semana aqui nos fala? Até porque, se nós formos ao Sermão da Montanha, em Mateus 5, está lá a dizer que bem-aventurados aos felizes aqueles que forem pacificadores. Então, como é que aqui nós temos uma guerra que nos é apresentada, um conflito um conflito cósmico, não é? De que forma é que, ou porque é que isto aparece aqui na lição de hoje? É um paradoxo, tanto mais que o título da lição de hoje é Fazer a Paz. Exatamente, é mesmo isso. E é esse aspecto extraordinário, são estes paradoxos, e aqui a lição, e se me permitires, pegar logo no verso áureo, que é algo que me fascina. Ao falar desta armadura já ouvi 2 ou 3 sermões, se calhar mais, acerca precisamente da armadura de Deus, mas há aqui um pormenor que só esta semana teve um significado particular para mim, que é: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Que escudo é este? Que não só protege, mas consegue ao mesmo tempo, é claro que nós vamos estudar lá mais à frente este pequeno aspecto, mas como é que ele tem a capacidade então de apagar, não só de deter esta flecha, proteger, mas apagar. Que escudo fantástico é este, e está relacionado com a fé. Para quem não acompanhou ou não fez a sua revisão da lição, esteja atento, porque este é um aspecto fenomenal e fantástico que a estratégia militar romana nos ajuda a compreender o processo da utilização deste escudo da fé. Importa dizer ainda, então, que, só em jeito ainda aqui de introdução, de que esta luta e esta guerra, este conflito em que nós nos encontramos, não é, e Paulo disse-o claramente, não é, que não é uma guerra carnal, não é? Mas é sobretudo não, é de certeza e com certeza é uma luta espiritual contra o inimigo de Deus e contra o inimigo da nossa salvação, contra aquele que de uma forma muito especial, em particular nos últimos tempos, ou no final dos tempos, vai procurar combater a Igreja, não apenas os membros individualmente, mas coletivamente também a Igreja, porque a Igreja tem aqui também uma missão, e nós estudámos há umas lições atrás a questão quando falámos do Apocalipse, não é? Que tem aqui uma missão importante, falámos do Evangelho eterno na altura, e portanto esta missão da Igreja de evangelização e esta comissão que nos foi dada enquanto Igreja também, é um alvo especial do ataque de Satanás. E eu gostaria de partilhar já aqui, ainda na introdução, uma frase da Sra. White, no livro Testemunhos Seletos, onde ela diz que se Satanás vê, ou seja, se ele se apercebe que está em perigo de perder uma alma, uma que seja, então ele vai ativar-se ao máximo para conservar esta alma para si. E é importante que nós tenhamos isto em conta,
para que nós saibamos exatamente quais são as condições em que nós nos encontramos neste conflito, para que, e a lição também fala sobre isto, não há tempo para o ócio, não há tempo para nós estarmos distraídos com determinadas coisas. É importante um compromisso sério e uma noção clara de qual é o lado em que nós estamos, para que saibamos estar do lado que sairá vitorioso, que é o lado do nosso Deus. Mas como eu ia para dizer há pouquinho, e queria que ficasse bem claro na nossa mente, e ressaltando, ou ressalvando aquilo que tu já disseste, que isto não é uma guerra com armas reais, ok? Então, não é aquilo que é intitulado por várias religiões de uma guerra santa à imagem daquilo que nós vemos. Então, vou apresentar-vos 3 das principais religiões que existem. Não é uma intifada, não é uma jihad e nem mesmo uma cruzada. Ok? Não estamos realmente fardados, uniformizados, apetrechados, como diz aqui, que eu não conhecia o significado de uma panóplia, que é a todos os componentes da armadura. Eu desconhecia, já utilizei a panóplia várias vezes e não tinha a noção que tinha este efeito organizado. Não é. Nós não estamos a destruir ninguém agora aqui, neste momento. Antes, pelo contrário. Se nós estamos envolvidos numa guerra santa, o nosso esforço, em conjunto, e que vamos perceber na lição, mas já fica aqui um pouquinho no ar, é, sobretudo, utilizados pelo Espírito Santo, procurar resgatar as pessoas, não destruí-las, não impedi-las de ter a oportunidade de escolha, mas, pelo contrário, utilizados pelo próprio Deus, dar a oportunidade de escolha, manifestando esse amor que Deus tem por todos os seres humanos. Olha, e em jeito aqui também já de transição para a lição de domingo, uma coisa muito importante e que faz agora a ligação com a lição 5 e outras lições que nós estudámos ao longo deste trimestre, é que o sonho de Paulo, não é, que fala aqui no capítulo 6, é então esta igreja apetrechada como um exército, plenamente preparada para este grande combate, mas esta igreja, ela tem que estar como exército, ela tem que estar perfeitamente unida no mesmo propósito, e saber exatamente aquilo que está a fazer. E essa é a razão pela qual faz sentido também que Paulo falasse da questão da unidade, da questão pela qual seria importante nós nos deixarmos de separatismos, de muros, de exclusivismos, não é? De achar que éramos diferentes uns dos outros, ou que uns têm mais direito à salvação do que outros, porque na verdade todos, sem exceção, vamos estar envolvidos neste conflito. E a lição fala-nos exatamente deste pormenor, que se nós não faz sentido que um exército não esteja preparado e não esteja movido pelo mesmo objetivo e com as mesmas armas. Não faz sentido que haja um mesmo exército que esteja a combater o inimigo, cada um para seu lado. Tu fizeste referência, nós até podemos ter as mesmas armas, mas se a movimentação não for sincronizada, nós deixamos de ter o efeito de número de proteção uns dos outros. E enquanto falavas, eu estava aqui a imaginar, não levem a mal, mas uma imagem que nós tínhamos nos livros de banda desenhada de quando éramos um bocadinho mais novos do Asterix, que era a estratégia de proteção da formação em tartaruga, em que os escudos eram colocados a toda a volta e por cima de um grupo que se desloca em direção para a investida do inimigo. Se aquele grupo não se entender e se separar, um dos lados desta proteção quadrangular, que era a forma que ela tinha, fica desguarnecida e fica exposta a qualquer investida que o inimigo pretenda fazer. E aqui esta unidade, e que aqui começa Paulo precisamente por dizer, é que ele diz inicialmente, tu tens que te apetrechar individualmente. Ok, mas quando fores, depois entra aqui noutra vertente que nós vamos explorar mais à frente, acerca precisamente da oração, é lá mais na quinta-feira, mas quando fores tens que ir numa estrutura e numa estratégia coordenada.
Não podes ficar sozinho e abandonado, rodeado do inimigo. Se nós formos recorrer a outras passagens, que não foi mencionado nesta lição, mas nós poderíamos encontrar facilmente aquele texto que diz: não vale a pena entrar em terreno encantado de Satanás. O que é isso? É entrar eu lá perfeitamente sozinho, sem que haja uma estratégia militar e um apoio de retaguarda que dê a segurança e me proteja as costas, como se costuma dizer, de qualquer investida que possa ali acontecer. Então é necessário, tem a parte, ninguém lá vai entrar absolutamente sozinho. Paulo sublinha a camaradagem cristã e o seu chamado à oração, que nós vamos explorar um bocadinho lá mais à frente. Sim. E o mais importante de tudo, Paulo analisa os poderes do mal e coloca-os em oposição à Igreja, não ao crente individual. Então, se é uma oposição estruturada contra um conjunto de pessoas, e tu fizeste a alusão, e eu creio que é na lição 5 também, que nos fala que a construção da estrutura da Igreja como tijolos, como pedras, foi abordado também na lição 5, que é algo que está em perfeito crescimento e que Satanás efetivamente faz as suas investidas e coloca todos os seus subordinados nesta investida, e então é necessário ter este grau de proteção. Permitam-me até fugir um pouquinho da lição, mas só para vos dar esta imagem, quando o povo está a tentar reconstruir os muros de Jerusalém quando vieram da Babilónia, tinham a colher com a massa de pedreiro numa mão e a espada na outra mão. Ou seja, iam recolocando as pedras para fazer o muro, mas estavam também protegidos com a espada. E é esta imagem de construção da Igreja e de proteção global à Igreja que nós temos que ter em consideração. E eu vou só reforçar, apesar de já o ter feito, mas eu vou continuar a insistir nesta questão e lembrei-me aqui, eu gosto sempre de ir buscar aquilo que a Sra. White tem a dizer acerca dos temas, não é? Para reforçar exatamente aquilo que nós estamos a dizer. Estava a dizer que vou insistir novamente nesta questão da missão da Igreja. Nós sabemos que Deus tem uma Igreja na Terra e que a função da Igreja na Terra é proclamar a verdade, e Satanás sabe-o perfeitamente. E nós sabemos também que, apesar de existirem algumas imperfeições na Igreja, e a Sra. White também diz que essas imperfeições depois elas vão continuar, mas ainda assim a missão da Igreja será sempre a de ser uma luz no mundo poluído e desmoralizado pelo pecado. E a Igreja é uma citação bem conhecida da profetisa. Ela é o único objeto da terra ao qual Cristo confere a sua suprema consideração. E quando a Igreja, quando ela assume a missão de evangelização, e em particular neste final de tempo, a Sra. White também diz que a Igreja à qual Deus concedeu autoridade, pleno poder na terra pelo poder do Espírito Santo, que esta missão da Igreja na terra, que ela se une à Igreja do céu. Então, eu reforço esta ideia para quem nos está a ver lá em casa, que sendo esta a missão da Igreja atualmente, e já o era na altura dos apóstolos, que é importante aquilo que vem aqui um pouquinho falado na lição de domingo e que será reforçado depois na lição de quinta-feira, creio eu, que tem a ver com a questão da oração, que é muito importante como estratégia para a Igreja se poder defender enquanto grupo organizado, como tu estavas a dizer, nestes tempos finais. E se nós lembrarmos exatamente como é que a Igreja como é que ela se formou e qual foi a origem da Igreja, está lá, se nós formos a Atos, que o que é que os irmãos faziam? Eles oravam, eles perseveravam na oração e eles viviam juntos no mesmo propósito para o qual tinham sido criados. E só tendo isto então em mente é que nós conseguiremos resistir aos estratagemas de Satanás. Agora, há aqui também uma questão muito importante, que é, se nós formos ao capítulo 6 de Efésios e no versículo 11, e gostaria também de aqueles que lá estão em casa poderem acompanhar-nos nesta leitura,
Nós podemos ler o 10 também, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Mas depois diz, revesti-vos, é um conselho ou uma instrução, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, esta armadura, que é composta por várias peças, ela tem que ser, se nós queremos ser vencedores, todas estas peças, elas têm que ser usadas. Quer dizer, nós não podemos ousar escolher qual é aquela que nós preferimos ou qual é aquela que, porventura, nos convém mais. Não, diz aqui claramente, revesti-vos de toda, não é de parte da armadura, mas é de toda a armadura, de todas as peças que constituem esta... Tem esse aspecto, que é assim, temos que utilizar todas as peças da armadura de Deus. De Deus, sim. Não é a nossa armadura, mas isso também é importante para que nós possamos perceber claramente que nós dependemos inteiramente de Deus. Nós não somos autossuficientes. Não é? Nós dependemos inteiramente, aqui como diz o versículo 10, da força e do poder que está no Senhor. Então, esta guerra, ela não é nossa, ela é de Deus. Fomos apanhados no meio deste conflito, mas não adianta nós nos armarmos em heróis, exatamente, sob pena de nós nos perdermos a nós e, porventura, levarmos outros também à perdição. Chamada a essa atenção, Paulo, voltamos, já falámos lá atrás, nas lição 1, 2, 3, se calhar, mas voltamos a ter aqui em consideração os 4 exemplos que Paulo dá para a unidade. É o corpo de Cristo, é o edifício como templo, e como eu disse, já falámos na lição 5, 6, dos tijolos, das estruturas, das pedras colocadas com cuidado, a noiva de Cristo, daí aquela referência que tu já fizeste, que a Igreja é tida em elevada estima pelo próprio Cristo, porque é o meio de testemunho na terra, ok? E finalmente como exército, que é o que está a ser abordado um bocadinho mais a fundo hoje, mas eu gosto muito da parte do corpo, porque nós como Igreja temos que somos um ser vivo e temos que nos mexer de forma organizada. Não dá para o braço direito ir para o lado direito e o braço esquerdo para o lado esquerdo e separar, desmembrar. Então entramos em convulsão, não é? Quando estamos com movimentos descoordenados. Exatamente. Então tem que haver esta coordenação. E a última frase é poderosíssima. Não é tempo de sermos vagos quanto ao nosso compromisso com Deus ou quanto à nossa lealdade mútua. Não é como os anglo-saxónicos têm uma expressão que é muito própria deles, não é a altura de ter uma agenda pessoal. E eu aqui lembro sempre Josué e Caleb, que estavam certos, mas viveram 40 anos no deserto com todos aqueles que estavam errados, viram todos os que estavam errados falecer no deserto, porque Deus disse-lhes que nenhum deles ia entrar, e eles pacientemente tiveram que aguardar para que novamente o Senhor lhes desse a ordem de eles entrarem. Eu às vezes até posso estar certo. Eu às vezes até posso ser visionário e estar a ver alguma coisa que vamos precisar de fazer no futuro. Mas só o posso fazer quando, em primeiro lugar, Deus der a ordem e, segundo, a estrutura da Igreja se mover nesse sentido de forma organizada. Senão trata-se de um individualismo, trata-se de algo que, trabalhando sozinho, sem o apoio, irei fracassar porque não terei quem possa dar o apoio necessário na retaguarda para que haja segurança e proeficiência naquilo que está a ser feito. Penso que podemos avançar então para a parte central, digamos assim, desta lição e que tem a ver aqui com a descrição e com a caracterização de cada um dos elementos desta armadura, que conforme nós já dissemos, ela não é nossa, esta armadura é de Deus, e nós temos que a aceitar e que a colocar confiados ou confiantes de que todas essas
partes nos vão ser úteis nestes, conforme diz o versículo 11, contra as astutas ciladas de Satanás. Não são só ciladas, são ciladas astutas e isso significa bastante. Então nós temos aqui, imaginando, lá em casa estiver a acompanhar-nos, imaginando, e até pode eventualmente fazer uma pesquisa rápida na internet, se procurar uma imagem de um soldado romano da época, vai ver então que existiam aqui, desde a cabeça até aos pés, todo o corpo e todos os órgãos vitais também estavam protegidos contra estas investidas. Mas nós, curiosamente, esta descrição fala aqui do cinto e da couraça, não é? E este cinto, ele, imaginando isto num corpo de um soldado, este cinto era uma espécie é descrito como uma espécie de um avental, normalmente podia ser de couro, e ele... Às vezes com esferas ou escamas metálicas incrustadas para aumentar o grau de proteção. De proteção, exatamente, mas curiosamente ele protegia, tinha esta função de proteção, mas ele também conferia ao soldado algum poder também de movimentação, não é? Para que exatamente o soldado pudesse caminhar também ou movimentar-se quando havia essa necessidade. E o cinto, Paulo diz no versículo 14 que este cinto que era colocado, portanto, aqui na zona lombar do soldado, ele pode ser comparado à verdade, não é? E há aqui uma pergunta que nós podemos fazer. Porquê a questão aqui da verdade logo em primeiro lugar? Porque poderia ter sido qualquer outra, na descrição, Paulo, ao elencar aqui estas partes da armadura, poderia ter colocado, por exemplo, o capacete, mas não. Porquê? Será que haverá alguma razão, perguntei-me eu, para ter sido a verdade, o cinto da verdade aqui colocado em primeiro lugar? E eu pensei, não sei qual é a tua perspectiva acerca disso, mas eu pensei que isto tem a ver com o facto exatamente de que a primeira grande arma utilizada por Satanás foi exatamente o oposto da verdade, que foi a mentira. Tanto no céu como na terra, foi exatamente da mentira que ele serviu para introduzir o pecado no mundo. E isto é importante porque a verdade é e será a base da nossa posição no conflito final. Esta verdade que é Deus, que é Jesus, ele diz que eu sou a verdade, não é? Faz com que nós pensemos que temos que nestes finais de tempos, temos que perceber muito bem, de facto, e hastear a bandeira da verdade. Nós não podemos vacilar nem um só momento num pequeno detalhe que seja em relação a isso. E quando nós estamos a falar desta verdade, nós estamos a falar dos mandamentos, nós estamos a falar das doutrinas, nós estamos a falar da verdade do sábado, nós estamos a falar da verdade da salvação pela graça e não pelas obras, e nós estamos a falar sobre a segunda vinda de Jesus, que são aspectos essenciais no esforço quando digo esforço, estou a falar na missão de evangelização, de resgate, como tu estavas há bocadinho a dizer, de redenção daqueles que ainda não conhecem Jesus. Não sei se pensaste nisso, mas foi perfeito, um pormenor que eu pensei. E se me permitires, e sabes que eu gosto muito deste aspecto do comparativo, e vamos começar por um aspecto. Só os livres, os soldados, precisavam de cinto. Os gladiadores, que eram escravos, não precisavam. E a questão começa por aqui. Para fazer trabalho, aquele que estava vestido, o livre, porque o escravo não tinha sequer possessão de roupa, trabalhava nu, nos campos, era necessário que o cinto segurasse a roupa para que a roupa não atrapalhasse nos movimentos. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, o cinto não era como este que eu tenho nas minhas calças. Era um cinto largo, semelhante àquele, se me permitirem também a imagem, a que os halterofilistas utilizam quando vão levantar um peso. Sim, porque na confrontação
o soldado muitas das vezes tinha que fazer força. E se não tivesse o devido suporte da coluna, dos princípios, dos mandamentos, ok, ele podia torcer e vacilar. Então aqui, eu preciso do cinto porque eu sou livre, eu preciso do cinto porque eu preciso de estabilizar a minha parte lombar, que é de onde ascende toda a estrutura da coluna, ok? E era onde era inserido, já agora, era onde era inserido a bainha da espada e o suporte para outros utensílios, como também o cantil ou outras coisas mais. E se me permitires, ainda tinha aqui a parte da proteção. A proteção, aquele ditado português do golpe de rins, que quando alguém por trás nos agride na zona lombar, se ela não estiver protegida, pode, por momentos, incapacitar e deixar a pessoa vulnerável. Então, por estes 3 aspectos, suporte para conseguir fazer força, suporte das vestimentas porque eu sou livre, e então eu tenho vestimentas não minhas, mas porque já... E depois esta vestimenta é reforçada com a couraça, que é também a couraça da justiça, ok? E a rigidez que é dada, por exemplo, para quando se faz força, não haver um problema, uma hérnia umbilical, inguinal. Mas há aqui ou um outra. outro pormenor também importante, que nos vem referido na lição, é que diz-nos aqui que este cinto, este avental, ele era usado como insígnia de categoria militar para provocar um efeito visual. Ou seja, este cinto também conferia ao soldado uma certa identidade e uma certa autoridade na investida e no trabalho que estava a fazer. E Só na visualização. Quando olham para ele, é possível ver a patente. Exatamente. Então, se nós pudermos fazer agora a comparação com a nossa vida espiritual, será sempre a verdade que nos vai distinguir, que nos vai servir de... Quando os outros, bitola. Sim, e quando os outros olham para nós, a referência, não é? Quando eles nos identificam, tem a ver exatamente com esta verdade, que tem que ser necessariamente a verdade e tem que nos diferenciar de todas as outras. Isto é válido no trabalho, no nosso exercício diário de testemunho em relação aos outros, não é? São aqueles tópicos que eu me referi há bocadinho, que fazem toda a diferença, que fizeram desde sempre a diferença e que vão continuar a fazer a diferença. A questão do sábado, a segunda vinda de Jesus e outros mais, que nos distinguem de todos os outros. E achei interessante aqui também este pormenor. Espetacular. E aqui a parte que nos é chamada a atenção, que é assim... Eu não possuo o cinto. A verdade é que acaba por me possuir a mim e me proteger a mim. Há aqui a afirmação no final, a verdade de Deus que nos possui e nos protege. E aqui é qualquer coisa de extraordinário. Porque se quem nos acompanha desse lado quiser fazer uma pequena reflexão, muitas vezes nós já tivemos tendência para uma pequena ou maior mentira com o intuito de nos proteger. E aqui o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, está-nos a dizer que é a verdade e só a verdade que nos protege. Não existe outra forma. Sem dúvida. Avançando, porque o tempo passa rapidamente, fala-nos aqui também da questão, então, como segunda parte desta armadura, a questão da couraça. E diz-nos aqui que esta couraça, ela servia essencialmente para proteger os órgãos vitais de golpes mais ferozes do inimigo, não é? E eu também, associando aqui esta couraça à justiça divina, à justiça de Deus, à justificação pela fé, não é? Pela graça que nos é concedida
ou que nos foi concedida pela morte de Jesus. Obviamente aqui o paralelo que nós podemos estabelecer é de que também a morte de Jesus e também esta justificação que Ele nos oferece foi esse ato de misericórdia e de amor por cada um de nós que nos protegeu, se nós assim o aceitarmos e acreditarmos naturalmente, da morte eterna, ou seja, faz com que a nossa vida, possamos ter acesso à vida eterna e não sofrer a morte eterna, como poderia acontecer no caso de um soldado romano que fosse atingido no coração ou noutro órgão mais também importante para a manutenção da sua vida. É absolutamente fantástico. Os crentes devem experimentar a proteção espiritual oferecida pelo dom protetor da justiça dada por Deus. E depois há aqui uma associação que é simplesmente fantástica. A justiça é associada à santidade. À medida... A justiça não é minha. É-me imputada. Mas à medida que eu faço a minha caminhada na santidade, esta couraça aumenta. A resistência. A resistência dela para as investidas aumenta. E relativamente à verdade, aumenta a bondade. E aqui foi um aspecto que assim, nós já falámos, nós já refletimos acerca do assunto, mas esta semana, ao olhar para esta dimensão, fez-me pensar que, efetivamente, nós podemos e devemos ser transformados. Aquela noção de que, eu nasci assim e eu não consigo mudar, sim, é verdade, eu não consigo. É o Espírito Mas Santo se eu me colocar à disposição de Deus, com a verdade cingida nos meus lombos e com esta couraça da justiça que me protege, então a minha santidade vai crescendo e a minha bondade também. Eu passo a ser bondoso. E no Desejado de Todas as Nações, no Sermão da Montanha, em qualquer outra narrativa, Jesus é descrito como com um olhar meigo e bondoso. Bondade. É assim, bondade acontece quando eu não sou obrigado, mas ela surge naturalmente, sem qualquer tipo de obrigatoriedade. E isto faz parte, ou é essencial para a nossa capacidade de trabalho em equipa. Porque só quando nós formos bondosos, só quando nós virmos no outro a capacidade de participar de forma bem intencionada e desprovida de qualquer maldade, então nós conseguiremos trabalhar em equipa também neste corpo. Trabalhar em equipa fazendo aquilo que me é pedido para fazer, que tem a ver com, mais uma vez, vamos buscar a ideia inicial de assumir a missão de poder falar aos outros de Jesus. E o terceiro elemento desta armadura tem a ver aqui com as sandálias, não é? E é interessante também, à semelhança daquilo que tu disseste sobre o cinto há bocadinho, que as sandálias, só as pessoas livres é que usavam as sandálias. Os escravos não usavam sandálias, andavam descalços. Portanto, só aqui as pessoas livres e neste caso os soldados é que tinham a possibilidade de calçar estas sandálias. E isso tem a ver com penso que tem a ver com este sentimento de gratidão, ou seja, porque eu já não sou mais escravo do pecado, porque eu já fui justificado por Jesus, porque eu já posso andar no caminho com Jesus, não é? Neste percurso de santidade que tu estavas a falar, então eu vou assumir como minha responsabilidade, como elemento de todo o corpo que é suposto a Igreja ser, a funcionar de forma coordenada. Então o que é que eu vou fazer? Eu estou, e agora trazendo aqui para o campo militar, eu estou pronta para avançar na missão que Deus nos conferiu enquanto Igreja e enquanto corpo, não é? E é importante também considerar que estas sandálias, elas não tinham apenas um rastro, havia algumas sandálias que tinham várias camadas de couro para serem mais resistentes, e algumas até tinham alguns, como é que é dizer, alguns
alguns Algumas ferros. cardas? Como? Cardas, como se os Exatamente, protetores metálicos. para que elas pudessem ter uma maior aderência ao solo e o soldado não resvalar, não escorregar. Foi, se me permitirem, a fase inicial das chuteiras. Exatamente, eu não queria dizer isso, mas foi é. exatamente isso, das chuteiras. Ou dos sapatos de corrida em corta-mato. Exatamente, para que o soldado pudesse fixar no solo e pudesse, dessa forma, ter movimentos também mais certos, não é? E poder fazer aqui as investidas em relação ao seu inimigo. Ou a progressão simples no terreno. Já agora deixa-me Sim. dizer, porque aqui o Evangelho da Paz, e temos aqui o aspecto de anunciar boas novas, ir fazer-se ouvir. Ou seja, se nós pensarmos no exército romano que envolveu o norte da África, parte da Ásia e quase metade da Europa, pensar em todo o tipo de terrenos em que estes soldados tiveram que progredir, efetivamente eles precisavam de um calçado que lhes permitisse progredir em qualquer esses mesmos tipos de terreno. Não era que estivessem sempre em batalha, mas simplesmente que os permitisse avançar. Certo. Aqui estas sandálias têm toda uma estrutura, por um lado de leveza, por outro lado de resistência, mas que acima de tudo nos permita avançar. Não com aquela imagem, precisamente em oposição àquela imagem, por exemplo, que temos do soldado do Reino Unido, que aconteça o que acontecer, ele não se mexe. Não. Aqui implica movimento. Ir. E tanto que aqui, parafraseando Isaías 52:7, quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz. Ou seja, para chegar a informação da paz ao outro lado, alguém tem que ir informar. Certo. Daí também que o cinto que nós falámos há bocadinho permite essa tal liberdade de movimento que é preciso para anunciar a mensagem do Advento a todo mundo nesta geração. Para que os vestidos não se entrelaçassem nas pernas. Agora desta frase que é conhecida também por aqueles que são desbravadores e que é este o nosso lema também. Por falar em avançar, nós temos que avançar porque o tempo está bastante curto. Então, já falámos do cinto, já falámos, só fazendo aqui uma breve síntese, já falámos do cinto da verdade, já falámos da couraça da justiça, já falámos aqui das sandálias também e da paz. E a lição... Mas, se me permitires, só chamar aqui a atenção metade do último parágrafo que diz: a Igreja deve, e aplica o título, fazer a paz, empregando o arsenal evangélico das virtudes cristãs, a humildade, a paciência, o perdão e as práticas cristãs, como a oração e o culto. Estes atos são estratégicos, apontando para o grandioso plano de Deus para unificar todas as coisas em Cristo. Era a única coisa que nos faltava acerca desta parte das sandálias. Nós, para fazermos a paz, temos que ir e apresentar Cristo. E como é que eu apresento Cristo? Eu apresento através da humildade, da paciência e do perdão. E como é que eu dou energia para que alguém vá? Porque quem fica em oração e fica a prestar culto, e é essa a parte que já mais uma vez voltamos a aludir um pouquinho para aquilo que vamos abordar na lição de quinta-feira mais outra vez. Uma coisa não se faz sem a outra. Há sempre numa batalha, quem está na frente de batalha tem que ter uma ligação direta com o apoio logístico que está à retaguarda. Se esse apoio for quebrado, aquelas pessoas estão ali sozinhas e dificilmente conseguirão progredir. E esse é o aspecto extraordinário. Agora sim. Então, passando para um pouquinho mais à frente, nós temos aqui então a descrição do escudo, do capacete e da espada. O escudo aqui assume também uma importância muito preponderante, não é? Espetacular. Porque este escudo, ele praticamente tapava... Já estávamos bem protegidos com o cinto, ali com a couraça também, mas este escudo, ele tinha dimensões era quase à altura do soldado. Praticamente da altura do soldado, não é? Ele era normalmente feito de ferro ou de bronze. O escudo maioritariamente tinha uma estrutura de madeira. Também podia ser madeira. Recoberta por couro. Mas também um dado curioso é que muitas vezes este escudo, para ter um efeito ainda mais protetor, muitas vezes ele era
não digo encharcado, mas ele era molhado para que, em água, não é? Para que as flechas que eram investidas, que eram enviadas pelo inimigo, elas pudessem logo de imediato ter este escudo aniquilava, ser apagadas de imediato. E este é o aspecto espetacular. É parte que acho que é lindíssima se nós pensarmos nisto, porque era assim, o escudo era suposto ser leve. E para isso, quanto mais seca estivesse a madeira, mais seco estivesse o cabedal, mais leve ele se tornaria para não se tornar pesado. Mas quando se entrava em campo de batalha, muitas das vezes ele era molhado. E era molhado não é levar uns salpicos, é estar de molho, submerso para absorver água. E este absorver água, absorver conhecimento, estar disponível para as bênçãos do Espírito Santo, para receber, se me permitirem a comparação da água e o azeite das virgens, é aquilo que nos permite, aí sim, estar protegidos numa dimensão superior para que os dardos, ao baterem, de tão ensopado que ele estava, apagava. Esta água, na verdade, é o próprio Jesus, porque nós, nos Evangelhos, Jesus identifica-se exatamente como a água da vida, não é? E se nós estivermos cheios, imbuídos de Jesus, e se nós, lá está, aos outros que nos veem, se eles verem em nós as tais diferenças que nós falávamos há bocadinho, da verdade, não é? Acredito que vai fazer a diferença toda, porque não há, da mesma forma que nós vemos nos Evangelhos, quando alguém se encontrava com Jesus, ele desarmava qualquer um e conseguia influenciar com a sua mansidão, com a sua simpatia, com a forma especial com que ele acolhia o mais pobre desgraçado, o mais pobre nu, o mais pobre doente. É isso que vai acontecer, é essa transformação que as pessoas hoje precisam também, e é isso que no final vai fazer toda a diferença. E é este escudo da fé, quando devidamente encharcado e envolto pelo próprio Jesus e aquilo que nós conhecemos de Jesus, que dava segurança a este soldado no terreno, porque quando via vir pelo ar os dardos inflamados, as dúvidas, e permitam-me comparar estes dardos com a dúvida que foi a base do pecado, não desatar a correr da sua posição e ainda se a expor mais. Bastava ele levar o escudo e esperar que o dardo ali batesse e simplesmente ficava apagado. É a fé. A fé que eu tenho da minha convivência, que já foi sendo testada com uma dificuldade pequenina, uma dificuldade maior, uma dificuldade enorme, uma dificuldade brutal. É neste crescendo que o meu escudo da fé vai sendo ensopado pelos méritos de Cristo, da minha convivência com Cristo. E então venha ao dardo que vier, não me vai abalar, não me vai duvidar, porque ele quando bater, ele vai apagar. Bem fixo em Jesus. Vai apagar. E é aqui, e se me permitires, eu não resisto. No final da lição, nós já voltamos um bocadinho acima, mas faz-nos aqui a referência que a técnica de guerra romana era lançar 2 dardos e depois fazer uma investida com a espada. Uhum. E isto é a estratégia que também Satanás tem utilizado. Lança 2 dúvidas e depois faz uma investida com a sua espada, que não é a verdade, mas é a sua verdade. Assim aconteceu com Eva. Assim aconteceu com qualquer outro patriarca. Até com o próprio Jesus, quando ele, na tentação, depois de Jesus ter sido batizado, foi também isso. Exatamente. A estratégia foi igual. Exatamente. Para semear uma pequenina dúvida, se tu és o Filho de Deus. Não, foram 2 dúvidas. Sim. Foram 2 dúvidas e depois uma verdade. A sua verdade, no final. Mas sabes que isto é importante com a questão do capacete também. Exato. Porque o capacete que é utilizado na cabeça, não é? Que protege, deve proteger-nos também, se nós o usarmos, deve proteger também a nossa mente e os nossos pensamentos, exatamente em relação a estes momentos de, porventura, de algum desalento, de alguma dúvida,
que Satanás nos coloca ao longo do nosso percurso, ao longo da nossa vida, e que podem ter a ver com muitas áreas da nossa vida. Podem ter a ver em contextos familiares, podem ter a ver com contextos de trabalho, e todas estas dificuldades que Satanás faz questão de usar como estratégia para nos levar a duvidar se realmente, em particular, eu penso que esta é a dúvida maior, em particular, se nós estamos aceitos ou não e se a nossa vida está plenamente de acordo com a vontade de Deus ou não. E acredito que muitas das vezes Satanás coloca na nossa vida este tipo de sementinha, como nós estávamos a dizer, não é? Será que eu realmente mereço? Será que eu mereço ser salvo? Essa é a questão. Será que eu sou tão pecador? Eu já cometi tantos pecados. Será que eu sou merecedor da morte de Jesus? Se calhar não sou. Ou ao contrário, será que estás aí a ser todo bonzinho e achas que Deus é mesmo justo e vai fazer aquilo que prometeu? E este capacete da salvação é a plena certeza, é a confirmação absoluta do nosso valor enquanto seres humanos, enquanto pessoas e enquanto filhos de Deus. Já agora volta aqui outra vez. O capacete era utilizado pelo soldado romano, era feito à medida da sua cabeça, com todas as hastes de proteção lateral, posterior e até à frente na cara. O escravo, que entrava em lutas também, o gladiador, fazia ele próprio o seu capacete, com ferramentas e materiais rudimentares, e nunca estaria protegido da mesma maneira. Quando eu estou salvo, quando eu me sinto salvo, eu sinto que a minha tomada de decisão tem uma fundamentação e uma segurança completamente diferente. Porque não sou eu que estou a proteger o meu centro de decisão. Esse capacete é feito à medida das minhas dificuldades, das minhas orelhas, do meu nariz, dos meus olhos, e é simplesmente, eu só tenho que pegar nele e colocá-lo. Espetacular. E essa é uma imagem que é brutal. Eu não tenho que criar esta estrutura. Eu não tenho condições de criar uma estrutura. Mas como no versículo que está em cima, eu tenho é que sempre, porque pergunta quando e como devem os crentes utilizar esta estrutura. Sempre e com determinação. Sempre e em todo o momento. E então sim, eu tenho o escudo, eu tenho o capacete, e agora vem aqui outro aspecto espetacular, que é a espada. A espada era curta, tinha 50, 60 centímetros. Ou seja, quer dizer que eu, quando tiver que utilizar a espada, eu tenho que estar lá. Não é uma lança que eu mando, que eu posso estar à distância, de cima do cavalo. Não, é a espada. Porque eu, quando tiver que aplicar a verdade, e mais uma vez, não é para ferir as pessoas, eu não estou a lutar contra pessoas, chamar outra vez a atenção, mas eu, quando tiver que utilizar a minha espada para desferir alguma coisa contra as investidas de Satanás e das potestades, eu tenho que estar lá. Eu, quando quiser que o Espírito Santo me utilize para tocar a alguém, eu tenho que estar lá, para poder ser um veículo de proteção e de libertação daquela pessoa. Eu não posso estar à distância de 2 metros com uma lança. Eu tenho que ir lá, e é a espada, mais uma vez, que aqui a descrição faz, de 2 gumes. A palavra de Deus. Funciona não só nos 2 sentidos, mas utilizando os 2 gumes, quer dizer que é a utilização não só do Velho, mas também do Novo Testamento, como as 2 testemunhas. Toda a continuidade do Evangelho é importante porque toda ela, desde o pecado de Adão e Eva até à segunda vinda de Jesus, se centra no restabelecer do contacto de Deus com a humanidade e o resgate desta mesma humanidade. Okay. Olha, nós temos que avançar e eu não queria terminar a lição sem nós nos fazermos referência a uma coisa a um elemento muito importante neste combate, que é a questão da oração. Porque Paulo, depois de apresentar toda a estrutura e todas as componentes
desta armadura do cristão. Ele diz lá no versículo 18, orando em todo o tempo, com toda a oração, e o orando em todo o tempo fez-me automaticamente pensar novamente lá em Atos, logo no início, quando fala da igreja, no tempo dos apóstolos, com toda a oração, súplica no Espírito, vigiando nisto, vigiando, não é? Ou seja, não é porque nós temos a armadura que agora nos armamos em espertos e achamos que a coisa já está resolvida, mas não, diz aqui que é para vigiar com toda a perseverança, súplica por todos os santos. E é importante que nós, como cristãos, mantenhamos esta prática que nos permitirá vencer e resistir às ciladas de Satanás. E a senhora White, mais uma vez, ela diz no livro Testemunhos Seletos, e eu tremi com a frase que ela diz aqui, que quando Satanás não suporta, Testemunhos Seletos, no volume 1, página 121, para aqueles que porventura quiserem também registar. Ela diz que Satanás não suporta que se apele, ou seja, que se fale, que se ore, que se comunique para o seu poderoso rival, que é Deus. Pois ele treme, e ele treme diante da sua força e da sua majestade. E ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás, sim, porque Satanás também tem um exército, e esse exército foi trazido por ele com um terço dos anjos e outras pessoas de quem Satanás se apodera para fazer frente ao povo de Deus, mas diz que ele, Satanás, e que todo o seu exército treme quando nós oramos fervorosamente. Então isto é importante para nós, por um lado, percebermos claramente o que é que temos à nossa frente, sabermos exatamente quais são as condições desta batalha, mas também sabermos que é pela oração que nós vamos conseguir vencer e que vamos ser vitoriosos no final. E a lição de quinta-feira diz-nos exatamente isto, não é? Diz-nos aqui que este chamado à oração pode ser visto como uma extensão da imagística militar, ou seja, como uma extensão desta armadura que aqui nos é apresentada, dado que apelar a Deus em oração era uma prática comum no antigo campo de batalha. E embora a oração não seja uma sétima peça da armadura, ela era uma parte integral e essencial na metáfora que Paulo utiliza aqui. Portanto, se a Igreja quer ser bem-sucedida e quer ser vitoriosa, então é importante que nós, inspirados pelo Espírito Santo, possamos dedicar-nos a esta comunhão. Mais que oração, quando estamos a falar aqui de oração, estamos a falar sobretudo de comunhão. Porque se nós não orarmos, nós não vamos ter poder, mas nós também não vamos saber qual é a verdade, não é? Precisamos de saber, se nós queremos ser reconhecidos como diferentes, nós temos que saber do que é que estamos a falar, temos que saber quais são as nossas bandeiras, temos que saber quais são as nossas doutrinas, para que em momento de vacilar nós possamos ter certeza daquilo que acreditamos, mas também daquilo que falamos. E não falarmos as coisas de cor. É a segunda fase da oração. E se me permitires, esta primeira parte, e só para clarificar, quando diz orar por todos os santos, para quem nos acompanha e imagina, quando aqui é referido santos, a santidade é a separação. Aqueles que já estão escolhidos e separados à parte para a missão, está bem? Não são aqueles que já faleceram, porque por esses nós não precisamos de orar, porque eles aguardam o dia da ressurreição e nada nas suas vidas vai mudar. Mas sim, esta dependência de Deus e de preparar a devoção, e na crença romana e grega, ganhava a batalha quem fosse mais abençoado pelos seus próprios deuses. E aqui é o nosso Deus que está a ser colocado em causa por outros deuses que não são nada mais que ferramentas do próprio Satanás. Mas a segunda parte, a parte da intercessão, em que Paulo chama a atenção, que pede que orem por ele para 4 momentos específicos, ou para 4 questões específicas,
para quando houver necessidade, ele possa transmitir a mensagem certa, no momento certo, do modo correto, acerca do mistério do Evangelho. E aqui, se tu há pouco disseste que te toca, esta é a parte que me toca a mim também e que me deixa arrepiado quando eu leio ou quando eu menciono. Se Paulo pediu a toda a comunidade daquele tempo que ore por ele, para saber transmitir a mensagem certa, no momento certo, do modo correto, o mistério do Evangelho, não precisarei eu também de que a estrutura da minha igreja, os meus irmãos, a minha família, aqueles que são próximos e eu próprio oro acerca deste assunto? Porque às vezes, e não levem a mal, mas nós às vezes com muito boas intenções, quando não olhamos para estas 4 indicações, somos muito atabalhoados naquilo que decidimos fazer e em vez de produzir bons frutos, acabamos por espantar ou afugentar as pessoas que se calhar tinham alguma sensibilidade para ouvir do próprio Deus, mas a forma como foi feito produziu o efeito completamente contrário daquilo que era suposto. Só terminando, e temos mesmo que terminar a questão da oração, ou desta comunhão que me leva a conhecer de quem é que eu estou a falar. O apóstolo Paulo, no versículo 20, ele termina esta descrição da armadura de Deus, ele identifica-se como embaixador de Deus. Ora, o que é um embaixador? O embaixador é aquele que representa alguém, não é? Que está na vez de alguém, que dá a conhecer alguém especial. Mas eu, para ser embaixador, para eu representar fielmente quem quer que seja, eu tenho que conhecer muito bem essa pessoa de quem é que eu estou a falar, senão sou mentiroso. E daí a necessidade de nós orarmos e de nós comungarmos com Deus, para que aquilo que eu vou apresentar, aquilo que eu vou dizer acerca do meu Deus, seja, de facto, aquilo que deve ser, como ele diz aqui também, não é? Para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Como convém falar, não é aquilo que eu quero. E não só, e aqui a questão do embaixador... Para que Deus seja representado fielmente, para que Jesus e o Espírito Santo sejam representados fielmente como devem ser e para que o mundo os conheça. E não só no falado. E no viver também. Mas também no comportamento, claro, e na sua vivência. Porque Paulo, na casa onde esteve preso, podia receber toda e qualquer pessoa, porque a guarnição romana sabia que ele não ia fugir, não ia contestar contra o próprio Estado, nem ia organizar nenhum motim. Ele estava a transmitir única e exclusivamente aquilo que tinha aprendido e conhecido acerca de Deus. Não ia fugir, mesmo preso. E ele fala que ele é um embaixador algemado. Como nós ainda vivemos um momento de liberdade, como é que estamos a exercer a nossa função de embaixadores? Não é só aqueles que têm o lenço com 3 cores. Mas como é que estamos a exercer a nossa função de embaixadores? E é com esta questão, e não vou avançar mais, ainda que vocês possam ler o que a Pena Inspirada escreveu na lição de sexta-feira e pensar acerca da organização e o método que são necessários e não estarmos a cumprir mais uma vez a nossa agenda pessoal. E é nesse sentido que eu convido a quem está lá em casa, e porque a hora já vai demasiado avançada, a curvar as suas cabeças e nos despeço em oração. Vamos orar. Ó querido e bondoso Pai que nos altos céus habitas, graças e louvores nós te damos pela imagem completa, a pintura espetacular que colocas à nossa frente, de forma a nós podermos compreender a metodologia, as estratégias e as ferramentas que colocas à nossa disposição para que nós possamos resistir nos dias maus. Amém. E temos a certeza que os dias maus e piores do que estes virão. Mas temos a maior certeza ainda que tu, Senhor, estás disponível para nos segurar, para nos proteger, para nos suportar, para nos levantar pela tua própria mão. Amém. Ó querido Pai, àqueles que já estão angustiados e entristecidos, se calhar até revoltados, dá-lhes a certeza que de todas as dificuldades que até agora atravessaram, maiores dificuldades ainda poderão vir, mas que estaremos seguros ao teu lado. Amém. Por isso, ó Pai, protege-nos. Ó Pai, dirige-nos
e ensina-nos a saber o momento certo, a forma correta, o timbre correto também, para poder despertar nos outros o interesse pelo mistério do Evangelho que colocas à nossa disposição. Amém. É tudo isto que eu te peço. E desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom sábado. Bom sábado. Fiquem atentos para o sermão que vem já a seguir.